Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas nem a tua inteligência, nem a tua carne, fala aqui, mudar um pouquinho, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, teremos muita coisa, dependendo do lado que a gente quer pegar a festa de hoje, São Pedro e São Paulo. Como sempre digo, a festa é a lembrança de um acontecimento, não é simplesmente uma fantasia da gente ou um sonho da gente. É um acontecimento. Acontecimento que nos lembra as duas pessoas. Então vamos pegar deste lado assim. Quem era Pedro e quem era Paulo? Pedro viveu com Jesus, conheceu todos os fatos da sua vida, nos momentos mais importantes, sempre estava junto com Cristo, na transfiguração no Monte Tabor, quando ressuscitou a menina de 12 anos, ele levou Pedro, Tiago, João, testemunhas. Tanto que nesses dias eu ouvi, a dúvida, mas quem que testemunhou, tinha testemunha da ressurreição de Cristo? Então, aí que está o fato bem claro. Os apóstolos dizem claramente: nós que comemos e bebemos com Ele. O que quer dizer isto? Que foi uma fantasia? Que foi um sonho? Comer e beber com Ele. Nós somos testemunhas daquilo que Ele realizou. Então, testemunhas, mesmo sem ter uma fé clara. Porque na primeira resposta, quem diz que é o Filho do Homem? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Jeremias, outro um profeta que ressuscitou. Agora, tudo bem, o povo fala isso. Quer dizer que já na época dele vivo na terra, o povo não tinha alcançado a visão daquilo que era o carpinteiro, repito. Porque uma coisa é ser revestido de paramentos que a gente chama de sagrados, que não sei o que tem de sagrado, botar uma túnica, tudo bem, uma cerimônia, a gente se veste a rigor, entendeu? Mas não é bem isso, entendeu? Então, e outra coisa é um ser humano. Por isso que insistem em dizer o carpinteiro, que não fazia parte da hierarquia religiosa do povo de Israel. Então, nesta pessoa tinha acontecido algo, alguma coisa nova, que ele demonstrou depois, ao longo dos 3 anos, que primeiro viveu escondido, a vida normal de todo ser humano,
E depois ele demonstrou quem era e para que ele tinha vindo ao mundo. Não foi por um passeio. Numa palavra a gente fala para redimir a humanidade. Mas isso que nós devemos entender. O que é redenção? Redenção, vamos dizer, na parte física. O que está morto, ressuscita. Eu acho que é redenção, não é? Um pouquinho maior do que todos os hospitais do mundo. Um pouquinho maior do que toda a ciência médica do mundo. Vocês nunca refletiram nisto? Pense. Ressuscitar um morto supera toda a ciência, com capacidade de sarar algumas feridas ou menos. Porque que eu saiba, não sei se vocês conhecem, algum lugar onde se ressuscitam os mortos. Não sei. Vocês conhecem? Eu não. Então, o que quer dizer isso? Se a gente tem que estudar tanto para fazer uma cirurgia no corpo humano, etc., uma pessoa que é capaz de ressuscitar os mortos é porque conhece o ser humano e conhece o mistério da morte e é superior à própria morte. Então, quando a gente fala uma fé cristã, não é uma brincadeirinha. O máximo que você pode discutir, se você acredita nisto que é possível, que é real, ou se você, como fala, bom, ninguém estava presente. Quantas vezes eu pergunto, ouço falar, mas os mortos ressuscitam? Sei lá. Mas Jesus ressuscitou, sei lá, eu não estava lá. Então você vive no mundo que da utopia. Você não estava lá quando o médico estudou para curar as tuas feridas, não é? Aquele homem lá é médico, especialista nisso e naquilo. Sei lá se ele é. Eu não estava lá quando ele estudou. A gente não fala isso. A gente está doente e vai ao médico. Talvez a humanidade não gosta de se sentir doente dentro da alma. Enquanto a alma, nesses dias estava vendo um pouquinho, ouvindo as notícias, depois fico refletindo comigo mesmo. Vocês se lembram do estupro lá da menina do Rio, não? Foi comentado, não? Então, a grandiosidade que o estupro não doeu no corpo, mas doeu na alma. Então ficou grande porque é assim, não é? Porque doeu na alma. E outro dia, a Luísa Brunetti fez do corpo, e o mundo fez dela, o corpo, um ídolo de beleza, não é? Que disse que apanhou do marido, escondia aí. Isto aqui está escondendo a dor da alma. É gozado. Esta gente é tão materialista, tão vaidosa pelo corpo, agora inventa que tem uma alma. Eu acho meio esquisito, viu? Vocês não acham? Será que a alma é algo superior ao corpo? Enquanto nós todos vivemos na Terra em função do corpo, estamos doentes mesmo, de uma doença grave, que se chama ignorância. Desejamos coisas grandes e continuamos vivendo com coisas pequenas, como uma criança que só gosta do seu brinquedo. Não sabe que outros valores existem, mas tudo bem. Então, continuando nesse aspecto, foram testemunhas. Eles não fizeram a pregação, que um domingo passado, outros já falamos. A igreja, ela não é um conjunto de moralismo, não é um conjunto de preceitos. Não é. Não é. É a presença viva de Deus na humanidade. E a presença viva de Deus na humanidade não é preceito, é vida.
E quem explicitou claramente isto foi o próprio Cristo, quando falou do porquê da sua vinda como Deus, como Verbo que se fez carne. Então ele, como Deus, prestemos bem atenção, porque naquele carpinteiro existia Deus. Quando os homens crucificaram o carpinteiro, crucificaram Deus. Quando cuspiram na cara do carpinteiro, cuspiram na cara de Deus. Ele era Deus. E hoje, testemunho de Pedro, tu és o Filho de Deus. E filho quer dizer que tem o sangue de Deus. Tem a essência de Deus. Foi gerado por Deus. Foi gerado por uma vida imortal que é criadora de todas as coisas. Tanto que se depois nós juntamos as peças da Sagrada Escritura, quando Deus manda Moisés a libertar o povo do Egito, e todos os deuses naquela época tinham o nome do Deus dos egípcios era Amon, tinha outro também, entende? E Moisés pergunta, fala, Deus, em nome de quem? Vai em nome de Deus, tudo bem, mas Deus, eles também têm os deuses. Como é que Deus se definiu? Aquele que é. O que quer dizer aquele que é? A própria vida. A fonte da vida. Aquele que gera a vida. Aquele que é. E quando Jesus, o povo tinha curiosidade de conhecê-lo, que havia gente que não era judeu, os famosos gregos, que eram chamados. Aí chamaram ele, Filipe foi lá e falou, Jesus, tem alguns estrangeiros aqui que querem te conhecer. O que ele falou? Aí vem também a vocação de Paulo. Agora o Filho do Homem, chegou a hora do Filho do Homem ser levantado na cruz. E o que quer dizer? Vai ser crucificado, isso quer dizer ser levantado. Agora o Filho do Homem vai ser crucificado, vai ser colocado sobre a montanha, lá todo mundo vai olhar para ele. E quando eu for levantado, vocês vão ver que eu sou. O que quer dizer eu sou? Que você não pode fazer nada contra mim. Quando Pilatos fala para ele, você não responde, você não sabe que eu tenho o poder de te libertar e de te condenar. Jesus responde tranquilamente, você não tem poder nenhum sobre mim. Qual condenado fala ao juiz, você não tem poder nenhum sobre mim. Mas eu te mando para a prisão, você não tem poder nenhum, pode mandar a prisão nenhuma. Mas se eu te condeno à morte, você condena coisa nenhuma, porque você não tem poder sobre mim. Porque eu sou. E quando ele testemunhou, quem é você? Eu sou o quê? Eu sou a vida. Então nós temos que dar uma resposta. O que é a vida? E pelo que Jesus fala, se ele fala, eu vim ao mundo, a finalidade dele ter vindo ao mundo, para que tenham vida, e a tenha em abundância. Ele falou a finalidade. Por isso que eu falo muitas vezes, insistindo, que quando olhamos o mistério da cruz, nós temos que olhar não com choro, não inventar, mas tudo bem, cabeça nossa, não inventar esta choradeira, chorando sobre ele que vai sofrer. Nós temos que olhar com uma esperança. O que quer dizer com esperança? Que vai ter dor, vai ter cruz? Vai. Mas é a cruz de uma cirurgia. O que quer dizer a dor de uma cirurgia? Uma coisa é quando você cai por um acaso, machuca, quebra a perna, machuca o rosto, machuca o corpo. Aí não tem finalidade nenhuma. Aí a dor pela dor é chato. Agora outra coisa é a dor pela cirurgia.
Totalmente diferente. É uma dor necessária, mas para quê? Para que você seja salvo da doença. Não sei se você se enxerga a diferença. Mas nós continuamos olhando Cristo como se fosse um coitadinho que fica apanhando feio lá no meio dos homens, não é? Enquanto ele exatamente fez uma cirurgia no mundo. O que fez? Pegou sobre si as doenças nossas, entre as quais a morte, foram todas as outras doenças da mente, da ignorância, que é só analisar. Aqui deveria entrar todos os psicólogos, psiquiatras, Freud, tudo para conhecer o que é o ser humano e como ele pegou sobre si todo o ser humano. E no fundo ele pegou também a morte. Com esta cirurgia que aconteceu, porque ele era o mal. Lá na cruz foi crucificado o mal. Não foi crucificado um inocente. O que quer dizer foi crucificado o mal? Foi arrancado o mal da humanidade. E que crucificar lá quer dizer cortar a doença, cortar a morte. E depois da ressurreição, ele viveu junto aos apóstolos e eles comeram com ele, depois que ele ressuscitou. Ninguém estava, ninguém viu, tudo bem, não tem problema nenhum. Continua a humanidade ir para frente do jeito que quiser. Só que acontece que a humanidade precisa de um redentor. E o que os homens fazem como redenção? Tem corrupção. O que os homens fazem? Leis anticorrupção. Mas não sabem que a corrupção parte do coração dos homens. Então existe uma lei que possa sarar o coração dos homens. Desde que o mundo é mundo tem corrupção. Pode se sistematizar de uma maneira ou de outra. Vai continuar tendo. Tem a droga. O que os homens fazem? Luta contra os traficantes de droga. Mas, meu Deus do céu, mas não entenderam? O fumo faz mal, não é? Todo mundo já não é? E por que não bota para a cadeia todo mundo que vende cigarro? Nunca pensaram? Pense um pouco. Estou vendendo o que faz mal. Então a luta contra a droga não é contra a droga. É contra o vazio que criaram no mundo moderno. Gente, 1978, 79... O meu amigo, que coitado agora está tudo fora de si, o padre, está esclerosado, o padre de Jaime, perdeu totalmente a memória e tudo. Então, ele fundou a segunda casa de recuperação para drogados no Brasil. Segunda, em Santo André. Quantas casas para recuperação de drogados tem hoje em dia? E não são suficientes para receber tanta gente que está doente. Por quê? Quisemos criar uma sociedade de consumo. Vocês já viram as crianças, vocês têm filhos, têm tudo, vocês viram? Quando vocês compram brinquedo para as crianças, depois de um dia já estão cansados, já querem outro brinquedo, outro brinquedo, outro brinquedo. Então, a sociedade de consumo é isto, nada nos basta, quer mais, quer mais, quer mais. E como não satisfaz, o que tem que fazer? Tomar alguma coisa que me... Aqui vem o problema, alimente a alma. Alimente a alma. Se temos uma alma, a alma nada basta, porque ela simplesmente é diferente da matéria.
E ela só pode se alimentar com coisas espirituais. E Deus é espírito e vida. Então a alma se alimenta diretamente e só de Deus. Nada mais. Nada mais do que o próprio Deus. Por isto que aí Cristo, que era Deus feito homem, vindo na terra para enxertar a vida divina no homem, ele se fez alimento do homem com a Eucaristia, que é a sua própria carne. Tão simples. A mãe gera o filho, alimenta o filho com seu próprio leite, do seu próprio corpo. Não sei, é tão complicado a coisa. Então, este Pedro foi testemunho. E Paulo, como é que entrou na história? Por que os dois apóstolos? Porque exatamente Pedro foi testemunha dos fatos. E era preciso, porque ainda há dúvida sobre o fato se tinha acontecido ou não tinha acontecido. Nós fomos testemunhas. E a primeira pregação de Pedro foi exatamente isso. Vocês que mataram aquele homem que vocês mataram, ele ressuscitou, ele está vivo e nós comemos com ele. Isso vocês podem ver nos Atos dos Apóstolos, que é uma história. Foi a primeira pregação. Não falou, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Para ser cristão tem que ir à missa no domingo. Para ver... Olha, gente, para ser sincero, nós estamos testemunhando gente que ofereceu a sua própria vida para crer. Não gente que ia à missa aos domingos, não. Eu acho que é um pouco diferente, não é? Pelo amor de Deus, gente. Gente morreu testemunhando aquilo em que acreditava. Então, nós podemos diminuir todo este potencial. Então, precisava anunciar a toda a humanidade, porque o povo de Israel foi escolhido por Deus em função de toda a humanidade. Não foi um povo privilegiado, porque entre todos os povos da terra, Deus tinha o seu povo. É como entre os filhos. Os pais têm um filho queridinho, e os outros ficam fulos da vida, não é? Está na cara. Então os outros povos deveriam ficar fulos da vida, porque ele escolheu o povo eleito, o povo dele. E ele tinha uma missão, aquele povo, de preparar para o anúncio e de guardar como a igreja, a instituição da igreja. Por piores que sejam os homens que dirigem esta instituição da igreja, ele guarda o sacrário da presença de Cristo, que eu encontrei na minha vida dentro da igreja. Tudo que eu tenho, gente, encontrei dentro da igreja. Não encontrei num clube social, não encontrei na escola de filosofia, não encontrei em outros lugares, não encontrei no esporte, não encontrei na igreja. E a gente continua discutindo a igreja, o Vaticano, é isso e aquilo, mas pelo amor de Deus, abaixa um pouquinho. Então ele precisava anunciar aos pagãos que não conheciam as Escrituras e não conheciam os profetas. E o que fez Deus? O próprio São Paulo fala. Quando Deus quis revelar Cristo em mim. Então, o que quer dizer Cristo em mim? Aí ele teve a experiência do que é o Verbo de Deus feito carne dentro de uma pessoa. Como ele redime a pessoa. Não é uma simples que nos santos que nos apresentaram na Igreja Católica, porque seria tão mais simples. Entende? Nos santos que apresentaram as visões místicas da santa, você sempre vê aquela cara de santa, meio... nunca viram as imagens dos santos? Meio extasiados por aí, meio abobados, não é? Gente, pelo amor de Deus.
Cristo em mim é outra coisa. É outra coisa, gente. É vida em mim. Ele quis me fazer experimentar aquilo que eu sou quando abro a minha alma, o meu ser, e dou espaço para Deus habitar em mim. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Não fica bobado, não fica nada. Simplesmente que quem manda em mim não são mais as minhas paixões, mas é o meu ser invadido por Cristo. E como se, desculpa a comparação, não me vem outra, meio chata. É como se num cachorro você conseguisse enxertar a inteligência humana, e ele começasse a falar, começasse a estudar, começasse a ser engenheiro. O que quer dizer isto? A inteligência humana é dentro de uma figura de cachorro, mas é a figura. Então nós temos a figura humana, mas ainda, quem é o homem que tu te lembres dele? O fizeste menor que os anjos, mas o coroaste de glória. Quem é o ser humano? Um pobre miserável. Por isso que a redenção é para todas as pessoas. Porque é Deus que faz. Não somos nós. E quando se fala desta redenção, o Cristo em mim, que acontece? Que se Ele está em mim, vamos pegar já para o último ato da nossa vida, que fala São Paulo. Agora o meu corpo vai ser imolado. Se Ele está em mim, Ele é mortal ou imortal? Vamos pela lógica da vida. Ele venceu a morte ou não venceu a morte na ressurreição? Venceu a morte, não é? Então, se Ele está em mim, a morte poderá me destruir? Ou Ele ressuscitará também o meu corpo? E se Ele está em mim, também todo o meu ser se movimenta diferente. Não é mais egocentrismo, mas eu sou uma fonte de amor para os outros. Eu sei que fico meditando isso, eu sei que não tenho isso, mas sei que isto é verdade. Sei que isto é verdade. Então quis revelar Cristo em mim. Então não é um cristianismo por um momento. É uma dimensão cristã da vida. É o sentido da minha vida, do meu ser. E aqui a última questão, não sei se já passei um pouquinho, só de mais 2 minutos. Aqui vem sobre o ecumenismo, tem que falar, pelo amor de Deus. Porque até um historiador ateu lá na televisão falou, se todas as religiões são iguais, então para que crer naquilo em que eu acredito? Não tem sentido, não é? E me parece que o ecumenismo, se chegar, é isto. Não é bem isto, ecumenismo. Porque só teve um ser no qual Deus se uniu ao homem, Jesus Cristo. Uma coisa é respeitar a convicção dos outros. Tanto que quando falam, nós fomos testemunhas, os apóstolos não obrigavam a crer. Eles simplesmente anunciaram. Se o povo queria acreditar, acreditava. Não fizeram as cruzadas para que acreditasse. Não degolaram os índios, como os cristãos também, aqui na América Latina, porque não queriam ser batizados. Não foi feito nada disso. Mas também, gente, dizer que é tudo igual, me parece que estamos perdendo o rumo. O ecumenismo não se faz pela igualdade, mas simplesmente pelo respeito. Porque só tem um Redentor na humanidade. Para vocês compreenderem só uma coisa. Buda deixou tudo e ele é chamado o quê? Iluminado. E Cristo é chamado o quê? Ele é a luz do mundo.
Eu acho que existe uma pequena diferença, não? Entre ser iluminado e ser fonte de luz. Não? Me parece, não? Ou a minha cabeça está meio fundida? Uma coisa é ser luz, outra coisa é ser iluminado. Compreende? Então, se procura um aperfeiçoamento pela reencarnação, porque daí eu vou nascendo, vou limpando os meus pecados e o povo fala outra coisa, besta, a evolução, não é? Não se fala da evolução. É uma pessoa evoluída. Então Cristo era uma pessoa evoluída. Cristo não era uma pessoa evoluída. Ele era Deus.